versículo até o versículo de número 16. Todos acharam? Jonas é um daqueles livros que costuma fugir. Tem vários que fogem, Jonas é um deles. Vai para um lado, vai para o outro, você tem que ficar atrás dele. Mas se todos acharam, está escrito assim na santa palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos ao Senhor. Feche os olhos, baixe a fronte, vamos falar com Deus. Deus bendito, Pai de amor, obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por esse espaço destinado à adoração ao seu santo nome. Te louvamos nesse lugar, te adoramos na beleza da sua santidade. Confessamos os nossos pecados ante a sua grandiosidade. E por termos a certeza do perdão obtido em Cristo Jesus, o nosso substituto, o nosso fiador, a fiança que foi dada em nosso lugar, te adoramos, cantamos ao Senhor, cantamos a sua fidelidade, cantamos o seu amor, cantamos a sua grandeza, cantamos pelo fato de Cristo estar vivo. O seu povo nesse lugar te adorou. Ó Deus, então aqui estamos diante a sua santa palavra, uma palavra poderosa,
uma palavra capaz de dividir o indivisível, uma palavra capaz de transformar o caído, de dar vida ao morto, de criar mundos e de fazê-los cessar. Ó Deus, a única coisa que nós pedimos, nós, o seu povo, é que a sua palavra, que tem poder, cumpra os desígnios que o Senhor mesmo deu a ela nesta noite, nesse lugar. E que ela venha a agir nos nossos corações, a fim de cumprir o que o Senhor mesmo quer e aquilo que a sua palavra diz, isto é, nos conformar à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Toma-me em tuas mãos e usa-me com este fim. Nós te pedimos isso orando no nome de Jesus, no nome do nosso único e suficiente Salvador, no nome dele. Amém. E amém. Essa noite nós começaremos uma nova série de sermões olhando para o livro de Jonas. E o livro de Jonas é um livro conhecido da cristandade. Você conhece esse livro e a maioria dos cristãos espalhados pelos 4 cantos do mundo conhece bem essa história. Jonas é um profeta, Jonas é um ministro, Jonas é um pregador, Jonas é um homem enviado para pregar a palavra de Deus ou um homem com uma missão. Jonas é um daqueles profetas diferentes da maioria dos profetas do Antigo Testamento, a começar pela região em que Jonas habitava. Jonas é um profeta do norte, Jonas é um profeta do reino de Israel, Jonas é um profeta da Galileia, Jonas é um profeta de um lugar onde profetas não eram costumeiros. Jonas, além de ter essa característica, também possui uma característica muito particular, porque Jonas é um profeta enviado a um povo. E costumeiramente os profetas que profetizavam contra algum lugar não tinham que ir para lá, mas Jonas tem que ir para lá. Jonas tem que ir para Nínive. Nínive é a capital dos assírios, e os assírios seriam os responsáveis exatamente pela ocupação do reino do norte. Jonas é um profeta do norte, enviado para um povo do norte, povo este que seria responsável pela destruição do reino do norte. A situação de Jonas não é fácil, a situação de Jonas não é simples. E a história de Jonas começa do jeito que ela era mais provável de começar, isto é, com Jonas fugindo da presença de Deus. Se você quiser traçar um panorama nessas 4 mensagens que nós teremos a começar de hoje, pode ser Jonas fugindo, Jonas orando, Jonas pregando e Jonas obedecendo, ou Jonas sendo ensinado. Ou se você quiser uma outra forma de enxergar isso, pode ser de costas, pode ser de joelho, pode ser de pé ou pode ser assentado. Mas nenhuma dessas 2 formas é a forma que eu prefiro. Eu prefiro o livro de Jonas sendo dividido da seguinte maneira: um Deus em busca de um homem e um homem em fuga deste Deus. Um Deus em busca de um homem e um homem em fuga a esse Deus. O que nós veremos nessa noite é exatamente isso: um Deus em busca do homem e o homem fugindo desse Deus. E ao término da mensagem, nesses 16 primeiros versículos, nós teremos 3 reflexões muito particulares, muito pessoais, muito claras, muito próprias, muito apropriadas à nossa vida nessa noite. Comece olhando comigo sobre esse Deus. Versículo de número 1 e 2 nos fala alguma coisa sobre esse Deus. O texto diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, a sua malícia subiu até mim.
Jonas é um profeta do Reino do Norte e um personagem histórico. Ele é filho de Amitai, ele é um homem mais ou menos que viveu em torno do século VIII a.C., um profeta do Deus Altíssimo. A este profeta veio a palavra do Senhor, como diz o versículo 1, fórmula habitual de Deus se revelar e de Deus se comunicar no Antigo Testamento, e a ordem que o Senhor dá a Jonas, como eu já antecipei, é uma ordem muito particular. Dispõe-te, levanta-te e vai, em outras palavras, e vai agora. E vá para onde, Jonas? A palavra do Senhor diz: vá à grande cidade de Nínive. Ora, os ninivitas eram terríveis, guerreiros destrutivos, homens sem nenhum tipo de piedade. Pelo contrário, os ninivitas eram acusados de esquartejar os seus inimigos, os ninivitas eram acusados de festejar a morte e se banquetear com elas. Deus então surge a Jonas, um personagem histórico, dá uma ordem a Jonas imediata para que ele fosse em direção a um povo terrível. Fazer o que com esse povo? Férias? Passeio? Turismo? Não. Vá até lá e os acuse. Vá até lá e clame contra eles. Vá até lá e aponte o dedo nas suas narinas. Vá até lá e os exponha a malignidade. Porque, segundo a palavra do Senhor, porque o cheiro deles, o cheiro dos seus pecados, o cheiro dos seus atos subiu até as minhas narinas, diz o Senhor, subiu até o meu trono e eu perdi a paciência com eles. O texto começa nos mostrando que há um Deus vivo, que há um Deus assentado num alto e sublime trono, há um Deus sobre todas as coisas, e há um Deus que domina sobre todos os povos. O texto de Jonas não nos começa apresentando Jonas, mas nos começa apresentando Deus. Há um Deus que está acima das nações, acima dos povos, que possui profetas, e este Deus está totalmente enojado com a malícia das nações. Então esse Deus que soberanamente reina sobre as nações, ordena que essas nações sejam confrontadas e essas nações sejam expostas, que essas nações sejam denunciadas. Qual é a reação de Jonas? Exatamente a que eu teria, exatamente a que você teria, exatamente a que todos nós teríamos. Lógico que eu não vou, nunca. Eu vou fazer o que em Nínive? Eles matam por prazer. Aí eu vou até lá e vou acusá-los. E vou acusá-los que o Senhor, que eles não conhecem, está com nojo deles. Então eu vou chegar lá e vou falar: ninivitas, há um Deus que ficou com nojo de vocês e mandou vir até aqui. Jonas desesperadamente toma o caminho contrário. Versículo de número 3 diz que Jonas se dispõe, e aqui é uma brincadeira de linguagem, né? Porque Deus aparece e fala: dispõe-te, e o versículo 3 diz: tá bom, Jonas se dispõe a fugir, não a obedecer. E ele se dispõe a fugir, ou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Há uma grande discussão sobre que lugar era essa bendita cidade de Tarsis, e ninguém até hoje definiu. Alguns chegaram a dizer que Tarsis era exatamente na Espanha. Então Israel está aqui, o norte de Israel é a Síria, acima da Síria é a Assíria, no nordeste de Israel. Se Deus mandou Jonas para lá, e ele vai para Tarsis, e Tarsis é na Espanha, Jonas está indo exatamente para o lado mais distante que Deus havia enviado, o lado mais longínquo. Mas não há certeza de que Tarsis ficava na Espanha, mas uma certeza
é e existe, que Tarsis é exatamente o lado oposto para onde Deus envia o profeta. Qualquer que fosse o lugar, Jonas está tomando o lado contrário. Jonas está tomando o lado oposto. Jonas está tomando a ordem inversa. Ao invés de ir para cá, ele corre para lá. E o texto diz como ele começa essa fuga. Versículo de número 3 diz que ele desce até Jope, acha um navio. Esse navio misteriosamente está esperando ele lá, indo para Tarsis. Essa Tarsis que é um lugar distante. Jonas então paga a sua passagem, embarca nele e vai com eles para Tarsis. O autor termina nos dizendo: para longe da presença do Senhor. Algumas coisas são estranhas aos nossos olhos aqui. Primeiro, você não consegue enxergar em todo o Antigo Testamento judeus sendo muito afeiçoados a mar. Eles lá têm as suas cooperativas de pesca no lago da Galileia, mas você não vai ver judeu embarcando, indo em direção a conquistas no mar Mediterrâneo. Judeu não era um sujeito afeiçoado ao mar. Essa não é uma realidade deste povo, essa não é uma realidade desta nação. Como os nossos ancestrais portugueses, que amavam o mar e velejavam à torto e à direito, os judeus não são assim. Então Jonas, para fugir da presença do Senhor, vai para uma direção contrária à sua própria nacionalidade. Ele está negando a sua identidade judaica. Ao embarcar em um navio em direção a Tarsis, Jonas está negando a sua própria identidade nacional. E é por isso que o autor faz questão de nos dizer que ele está em Jope ou em Jope. Em Jope ele sobe no navio, paga a passagem, embarca nele e vai com esse grupo de pagãos. Para piorar a história, Jonas está embarcando com um grupo de homens desconhecidos. Ele não está preocupado com a sua segurança, ele não está preocupado com a sua companhia, ele não está preocupado com quem são aquelas pessoas que estão junto a ele. Basta com que ele fuja da presença do Senhor. E aqui a gente já tem que parar e fazer algum tipo de aplicação para as nossas vidas, porque todo tipo de desobediência nada mais é do que uma fuga. E a desobediência nos faz, em primeiro lugar, negar a nossa identidade cristã. O desobediente nega a sua nova identidade. A sua desobediência nega o seu nascer de novo. É contrário ao seu jeito de ser e ao seu jeito de viver. E é tão contrário que a desobediência faz com que o desobediente abrace pessoas que ele costumeiramente não abraçaria. É só você perceber quando alguém começa a sair um pouco da igreja, começa a ficar um pouco distante, começa a ficar desobediente, com o que ele se envolve. Ele não deixa de vir à igreja para se reunir com outros crentes. Ele começa a deixar de vir à igreja para se reunir com pagãos. E ele não está nem um pouco preocupado se são gente boa ou ruim. O que importa é fuga. Mas o autor aqui faz uma brincadeirinha mais legal que eu consigo enxergar. Todo tipo de desobediência e fuga é descer. Todo tipo de desobediência e fuga é mergulhar cada vez mais para baixo. Jonas não está evoluindo, Jonas está regredindo. Então nós temos aqui um Deus que está no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas, que lá do seu trono sente o cheiro do fedor do pecado dos povos. Mas esse Deus, por ser soberano, chama o seu profeta e manda o seu profeta para uma missão suicida ou para uma missão dificílima. O seu profeta diz não, e no ato de dizer não, ele começa a sua fuga e a sua queda vertiginosa. Ele nega a sua origem, ele assume companheiros que ele não tinha, e ele começa
a descer. O grande problema é que, para onde me ausentarei do seu espírito, diz o salmista. Se eu faço a minha cama no mais alto da montanha, lá tu estás. Se faço a minha morada no mais profundo do abismo, lá também estás. E essa realidade aparece aqui no versículo de número 4. Esse Deus não apenas domina sobre as nações, mas esse Deus tem um quê com as forças da natureza. Versículo de número 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. Esse Deus que está no seu trono governando as nações, não apenas sente o cheiro das nações e as domina, mas também domina sobre as forças da natureza. Frio, calor, vento, brisa, tempestade, um dia ensolarado e calmo, todas essas coisas estão sob o domínio do Senhor Deus. Ele, num estalar de dedos, lança sobre o mar um vento forte. E este vento forte é tamanho que no mar Mediterrâneo, no caminho em direção a esta Tarsis desconhecida, mas que nós sabemos que é exatamente para longe do Senhor, uma grande tempestade se forma. Versículo 3: um forte vento lançado no mar faz do mar uma grande tempestade, e essa grande tempestade era tamanha que o navio estava a ponto de se despedaçar. Para um navio cruzar o mar Mediterrâneo, não poderia ser um navio pequeno ou um navio qualquer. O navio em que Paulo está embarcando para chegar a Roma é um navio que conseguia ter dentro do navio não apenas o espaço para os mantimentos, mas o espaço para mais de 200 homens. Esse é um barco grande. O texto nos diz que a tempestade era tamanha que o barco estava a ponto de se despedaçar. Essa é a segunda informação sobre Deus. Há um Deus que é soberano, que governa as nações, mas que controla também as forças da natureza. Se não bastasse, esse também é um Deus que está acima dos deuses pagãos. Versículo de número 5, olha comigo na sua Bíblia. Então, e os homens costumam reagir diante das dificuldades, e isso é normal. Então, os homens decidem fazer alguma coisa. Os marinheiros, cheios de medo, clamam cada um ao seu Deus, e esta é a primeira ação dos homens. Deus fez os homens teorreferentes. Essa é uma linguagem muito teológica, mas a explicação dela é muito simples. Deus fez os homens tendo como Deus, como verdadeiro Deus, como referência. Mas por causa da queda, os homens não conseguem chegar até esse Deus de forma natural, eles precisam ser levados até Ele, e por não conseguirem chegar até esse Deus, eles atribuem divindade ou atribuem características divinas a todas as coisas. O homem é um fazedor de deuses por natureza. Ele é teorreferente, ele tem Deus como referência. Como ele não alcança o Deus verdadeiro, porque precisa do mediador, ele faz de tudo e de todos Deus. Não só aqueles, nós também. Nós fazemos de carro, trabalho, beleza, celular e etc, rede social e por aí vai, orgulho, posição política. O que a gente fabrica de Deus é brincadeira. A gente às vezes olha para o povo da Índia e diz que eles têm 100 milhões de deuses. Se você não tomar cuidado, 100 milhões de deuses só existe um pedacinho do seu coração. Os homens então, diante do perigo, clamam aos seus deuses, mesmo que eles tenham sido feitos pelas suas próprias mãos. É normal isso. O que não é normal é deuses feitos pela mão humana responder. E o texto mostra exatamente isso, eles não respondem. E tanto é que eles não respondem que os homens clamam e agem. Versículo de número 5, eles lançam ao mar a carga que estava no navio. Então o texto diz o seguinte: Deus suscita uma tempestade. Essa tempestade é tão misteriosa e tão forte que os homens têm certeza que é coisa de Deus.
Então cada um começa a procurar o seu próprio Deus, mas os deuses feitos pelas mãos dos homens não respondem. E aí eles têm que aliviar a carga do navio, eles começam a jogar fora tudo que tem lá dentro, começam a jogar fora, começam a tirar o peso. Terceira característica de Deus: primeira, Ele é soberano sobre as nações. Segunda, Ele é soberano sobre as forças da natureza. Terceira, Ele é soberano sobre os falsos deuses. Mas aí volta o nosso querido profeta. Na tentativa de esvaziar o navio, na tentativa de jogar as coisas fora, alguém chega até o porão. E o que se encontra lá no porão? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. A primeira queda de Jonas na desobediência é negar a sua própria identidade, negar que ele é um judeu, tomar um barco em direção a um lugar longínquo, tendo por companhia pagãos. E aqui começa a ampliar a descida de Jonas, porque o que Jonas está perdendo aqui é a sua humanidade. A verdadeira humanidade é pertencer ao Senhor e obedecê-lo. Quando o homem rompe com Deus num ato de desobediência, ele começa a ficar alienado do mundo. E é isso que Jonas está. Jonas está deitado no fundo de um barco, de um navio, dormindo. Enquanto a tempestade está sacudindo o barco, enquanto o barco está a ponto de se rasgar, Jonas perde sequer o senso da realidade. O pecado emburrece, e essa é uma característica do pecado. O pecado deixa as pessoas burras. Mas há uma segunda característica do pecado: o pecado faz com que as pessoas se transformem em pessoas alienadas da realidade. Elas passam a fazer coisas que são estúpidas e irracionais, como, por exemplo, no meio de uma tempestade, dormir. É só você perceber. Percebe o desobediente? Começa a notar o que o desobediente faz. Começa a notar aquele que está em fuga de Deus. Começa a notar aquele que está correndo. Você pode perceber que já já ele começa a fazer coisas animalescas. Já já ele está com um povo que parece bicho e ele está se comportando feito bicho. Já já. Jonas está dormindo. Há somente um pedacinho de madeira entre ele e toda a eternidade. Há um pedacinho de madeira que separa Jonas do inferno. Mas mesmo assim ele está dormindo. Mesmo assim ele está em repouso. A desobediência faz com que o nosso espírito se torne insensível, mesmo que Deus grite no nosso ouvido. Olha que coisa interessante. Jonas está a 2 passos do paraíso? Claro que não, está a 2 passos do inferno. Mas o que ele está fazendo? Dormindo. O duro, né, que a gente tem uma vontade de dar uma caibrada, né? A gente tem uma vontade de dar uma caibrada em Jonas, né? Como a gente tem uma vontade de dar uma palada no desobediente, falar: acorda, pelo amor de Deus, você está indo para o inferno, miserável. Mas não adianta, porque ele não ouve e não sente nada. Isso é tão estranho para as pessoas que estão ao redor, que até os pagãos percebem a loucura. Olha o versículo 6. O mestre do navio diz: que passa contigo, homem? Agarrado no sono, levanta-te, meu Deus do céu, e invoca o seu Deus, seja ele lá qual for. Faça alguma coisa. Não é possível que você está tão fora da realidade a ponto de estar dormindo. Quantos exemplos a gente podia dar, né? Quantas vezes minha mãe disse coisas semelhantes para mim? Não é possível que você está dormindo diante de tudo isso que está acontecendo. Não é possível que você não está vendo. Não é possível. Fuja de Deus e se transforme num cego, num louco inútil. Ora,
profeta, agora dorminhoco. Ora responsável pelos oráculos de Deus, agora alienado da realidade da própria existência. Outrora anunciador das benesses, agora vacilante em relação ao inferno. Os próprios pagãos percebem isso, os próprios pagãos notam a loucura. Mas há uma coisa que os pagãos também notam, mesmo sem saber, que somente o Deus verdadeiro pode dar uma resposta para a aflição humana. De uma forma misteriosa, o barqueiro, aqui o mestre do navio, diz para Jonas: fala com seu Deus. Calvino diz que Deus deixou uma centelha dele mesmo a queimar dentro do peito do homem. E o homem sabe, em certo sentido, ele sabe que existe um Deus verdadeiro e sabe que esse Deus verdadeiro pode fazer alguma coisa para a vida dele e para a vida dos outros. O homem sabe disso, o homem sabe. Ele pode negar, ele pode se dizer ateu, ele pode se dizer o que ele bem entender, mas no fundo, ele sabe que mais hora menos hora, ele se deparará com o verbo da vida. Mais hora menos hora, ele vai ter que encarar o fogo consumidor. A desobediência do profeta o faz dormir e ficar alienado da vida. Mas aí mostra mais uma característica de Deus. Versículo de número 7, os marinheiros começam a dizer uns aos outros: vamos lançar a sorte, nós vamos assim descobrir sobre quem nos sobreveio esse mal. Vamos descobrir aqui quem é o miserável no nosso meio, vamos descobrir quem é o pecador, vamos descobrir quem trouxe a maldade para nós, vamos descobrir. A caça às bruxas começa dentro do barco. Mas a caça às bruxas aqui não está sendo dirigida pelo acaso. Ao lançar os dados, eles não caem casualmente em Jonas. Ao lançar as bolinhas na roleta, elas não atingem Jonas porque o destino assim o quis. Há um Deus que controla a sorte. Há um Deus que controla o acaso. Há um Deus que controla as aparentes coincidências. E a prova disso está no versículo de número 7 mesmo. A sorte cai sobre Jonas. Eu fico pensando como é que foi esse momento, né? O barco chacoalhando, a chuva, raio, relâmpago, Jonas meio dormindo, meio acordado, meio abobalhado, meio abestalhado, os homens rudes, maus, assassinos por natureza, homens pagãos, naquela época, 8º século antes de Cristo, 2700 anos atrás, esses homens lançam sorte, caem em Jonas, todo o barco olha para ele. Todo mundo olha para ele e fala: ah, é você, miserável. O dorminhoco é o responsável pelo caos. Lembre-se, há um Deus em busca de um homem e há um homem em fuga de Deus. Há um Deus buscando um homem. E esse Deus usa métodos estranhíssimos, como por exemplo, cuidar da sorte. E olha o que acontece quando a sorte cai sobre Jonas. Versículo de número 8 e versículo de número 9. Então os marinheiros olham para Jonas e dizem a Jonas, uma pregadora do evangelho nata, né? Um vozeirão: não tem problema, meu bem, fale à vontade. Versículo 8. Os marinheiros olham para Jonas e dizem: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Você é o culpado, então fala, qual é a tua ocupação? Da onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? As perguntas aqui são cabais, né? Que ocupação é tua? Profeta. De onde vens? Do povo de Deus. Qual é a tua terra? Israel. De que povo é você? Do povo da aliança. Quem é você? Filho de crente, filho de pastor, neto de pastor, filho de presbítero, filho de diácono.
Eu era músico da igreja. Qual ocupação é sua? Eu pregava o Evangelho. O que Deus está fazendo aqui é envergonhando Jonas. E Ele não está envergonhando Jonas porque Ele é o punidor. Ele está envergonhando Jonas para que Jonas perceba a loucura que ele está fazendo. De profeta do Altíssimo para Zé Ninguém. De pregador do Evangelho para fujão. De homem orgulhoso pelo Deus que ele anunciava para um homem vergonhoso sobre a sua própria identidade. A desobediência, ela leva o homem a negar a identidade. Depois, ela leva o homem a negar a humanidade. E ela leva o homem a passar a maior vergonha que ele poderia passar. E esse versículo 9, ele me soa dessa forma. A gente lê às vezes assim: ele lhes respondeu: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Não é assim, me desculpa. Tem um monte de gente armada até os dentes, olhando para a cara dele, falando: nós estamos morrendo, miserável. Quem é você? E ele diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Porventura, é esse Deus que fez o céu e a terra. É esse Deus que está chacoalhando o mar aqui. A desobediência leva à vergonha de ter que reconhecer que Deus continua sendo Deus, a despeito dos meus atos pecaminosos, dos meus atos contra Ele, dos meus atos a fim de esquecer. Jonas é exposto. Jonas é escancarado. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que você fez, Jonas? Por que você não avisou? Se avisasse, não teria embarcado. É exatamente o que eles estão dizendo aqui. Se você tivesse dito quem você era, você não entrava aqui, porque ninguém pode fugir do verdadeiro Deus. Eles estão dizendo isso nas suas palavras. E os homens olham para Jonas, porque se esse Deus está chacoalhando o mar para buscar esse indivíduo, eu não vou fazer nada com ele antes que ele mesmo diga o que eu tenho que fazer. Vai que eu pego ele pro pescoço, dou 2 facadas nele e aí eu me viro com esse Deus. E eles olham para Jonas e falam: o que nós faremos então, ó Jonas? Você que era um profeta, está fugindo de Deus? Quem sabe você possa dizer alguma coisa da parte de Deus. E por que eles perguntam a Jonas? Exatamente por esse mesmo motivo, mas há um detalhezinho aqui no versículo de número 11, porque o mar está piorando. Deus está ficando mais irado, Deus está ficando mais agitado, Deus está chacoalhando o mundo e fazendo com que aquele mar se torne cada vez mais terrível. Se há algum lugar que a desobediência leva, é cada vez mais para o buraco. Jonas então tem que confessar o seu pecado e tem que descer até o último nível, o nível da própria condenação. Versículo 12: tomai-me e lançai ao mar. A única forma deste mal parar é com a minha morte. Me matem, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. A desobediência leva Jonas a abandonar a sua identidade. A desobediência leva Jonas a abandonar a sua humanidade. A desobediência leva Jonas a passar vergonha em ter que assumir que um dia ele foi aquilo que hoje ele não mais era. A desobediência leva Jonas à beira da morte. A desobediência leva os homens às portas
da morte. A desobediência leva os homens aos umbrais da morte, a beijá-la, a dançar com ela, a flertar com ela. E Jonas diz exatamente isso. Ao confessar o seu pecado, ele diz: a única forma de cessar é me matando. Mas volto a dizer, quem é que mataria o profeta que Deus faz com que o mar inteiro se revolte para ele ser descoberto, sem sequer sentir um medinho? Os homens não fazem isso. Eles tentam impedir a mão de Deus com a sua própria mão. O que eles começam a fazer? Versículo 13: eles começam a remar mais ainda. Tão interessante, né? Porque a gente imagina que a ira de Deus vai ser aplacada com remadas dos nossos próprios braços. A gente imagina que a ira do Todo-Poderoso vai ser aquietada pela força do nosso próprio punho. A gente imagina que vai resolver os problemas da nossa vida por meio das nossas próprias ações. Lê do engano, você vai remar, não vai chegar a lugar nenhum. Porque sua luta está sendo contra o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso tem um propósito aqui, o Todo-Poderoso tem uma missão a cumprir. Eu imagino que a força do homem não chega nem a ser notada pela força de Deus. A vontade poderosa do Senhor nosso Deus não pode ser interrompida pela força humana. O homem então diz: vou eu conquistar a minha vitória. E Deus diz: vá à vontade, rema. Que nunca, se eu não quiser, você chegará a uma praia. É loucura lutar contra um Deus tão grande quanto o nosso Deus. É loucura tentar mudar e parar a mão do Senhor Deus, simplesmente porque eu tenho uma ideia melhor do que a dele, ou supostamente melhor, porque é claro que não é. Versículo 13: quanto mais os homens remam, quanto mais os homens tentam, quanto mais os homens se sacodem, pior fica o mar. O mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. O Deus que controla as nações, o Deus que controla a sorte, o Deus que controla o acaso, o Deus que controla o mar, o Deus que controla a tempestade, o Deus que é obstinado em cumprir a sua missão, controla o coração dos homens. Alguma coisa acontece naquele barco. Talvez os homens percebem que as remadas não vão levar-los a lugar nenhum. Talvez os homens consigam notar que a força do seu braço não será capaz de redimi-los. Talvez os homens detectam de alguma maneira que os seus atos não serão capazes de libertá-los. Então, versículo 14: os pagãos se rendem. Então os pagãos clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor. E olha que interessante, na sua Bíblia o Senhor está em letra maiúscula, não está? Eles estão falando o nome do nosso Deus. Eles estão confessando quem Deus é. Os pagãos aqui estão clamando para quem Deus de fato é. E eles clamam de uma forma maravilhosa: nós rogamos ao Senhor que o Senhor não nos mate por aquilo que nós vamos fazer agora. Em outras palavras, eles estão orando: não nos impute tal pecado por matar o seu profeta. Não nos condene, ó Senhor, não faça cair sobre nós esse sangue. O Novo Testamento diz alguma coisa muito parecida com isso, né? O sangue desse homem era inocente e ele está sobre nós agora. Aqui eles dizem: não deixe esse sangue cair sobre nós. Nós somos inocentes, Senhor. A gente não sabia que ele estava fugindo do Senhor, e a gente não sabia que o Senhor queria encontrar com ele, e o Senhor fez exatamente como o Senhor quis. Não nos mate. Deus controla o coração dos homens de uma maneira misteriosa.
Esses homens confessam quem Deus é, confessam que Deus não pode lidar com a injustiça, pedem perdão pelo crime que eles haveriam de cometer, confiando que Deus estava dirigindo a vida desses homens e dirigindo a vida do próprio Jonas. Nunca eu vi pagãos se tornarem tão teológicos em tão rápido momento como esse texto da Bíblia. Aliás, não tem nada melhor do que para aprimorar a teologia humana do que uma boa dose de sofrimento. Nada melhor para apurar a teologia do crente do que um bom momento de fúria do mar e tempestade. Nada melhor, nada melhor. Mas a desobediência de Jonas ainda está em direção vertiginosa, né? Ele está saindo da Galileia, Jope, o fundo do barco, a vergonha, a sentença de morte. E agora ele paga pelo seu pecado. Paga. A desobediência de Jonas faz com que ele esteja exatamente no lugar que ele queria estar, longe de Deus. E ele está tão longe de Deus, tão longe, que os homens levantam Jonas e jogam Jonas ao mar. O texto nos dá uma rapidez tão grande que nós chegamos até a pensar que foi Jonas bater na água que a fúria do mar desapareceu. O texto é tão rápido que parece que foi Jonas beijar de fato a morte e abraçá-la, porque o que está acontecendo aqui é que Jonas está sendo morto. Não significa que ele vai morrer, mas significa que ele está sendo colocado diante da morte, ele está sendo levado à morte. Estão jogando Jonas no meio de um lugar qualquer, no meio do mar Mediterrâneo, para Jonas morrer. E foi apenas Jonas encostar na água que a fúria do mar cessou. E quando a fúria do mar cessou, o que acontece? Versículo de número 6: todo o barco se converte. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos ao Senhor. Se converteram, todos eles, imediatamente. Eles temem a Deus, e esse é o princípio de sabedoria. Eles oferecem sacrifícios ao Senhor, isso é o princípio de adoração. E eles fazem votos ao Senhor, esse é o princípio de obediência. Eles são sábios, eles adoram e eles obedecem ao Senhor. E essa é a nossa história. Essa é a história do Deus perseguindo o homem e do homem fugindo de Deus. Mas como eu disse para vocês, há 3 ensinamentos para a gente tirar desse texto, além dos que a gente já tirou. Há 3 focos que a gente pode olhar. O primeiro foco é o foco teológico. O nosso Deus decreta aquilo que Ele vai fazer. O segundo aspecto é um aspecto prático. Toda desobediência tem consequência. E o terceiro aspecto é um aspecto cristão, cheio de esperança. Olha comigo o aspecto teológico. O capítulo 3 da nossa confissão de fé, dos eternos decretos de Deus, diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livremente e inalteravelmente tudo quanto acontece. Aqui nós estamos vendo exatamente isso. Deus está no controle de tudo que está acontecendo. O barco para Deus não é misterioso, as águas para Deus não são misteriosas, o paradeiro de Jonas não é misterioso, porque Deus está em busca de Jonas. Mas antes de estar em busca de Jonas, há um grupo de marinheiros no caminho. E Deus tem um encontro com esses marinheiros, e o encontro com esses marinheiros tinha que ser dessa forma. Como é que pagãos se converteriam se não ter uma demonstração clara de que existe um Deus que domina sobre tudo e sobre todos? Deus ordenou tudo, mas Deus ordenou tudo de uma forma que Ele não é autor do pecado.
Porque quem está fugindo aqui é Jonas. Jonas é o pecador. Deus não. Imagine dizer que Deus é o autor do pecado. Isso é loucura. Deus está governando por meio de ações de homens pecadores. Por que Ele faz isso? O capítulo 3 nos diz: porque a vontade da criatura não é violentada. Eu não estou falando nada a respeito de livre-arbítrio. O próprio conceito de livre-arbítrio já é um pouco contraditório. Para você ter livre-arbítrio, você precisaria morar dentro de um lugar afastado de tudo e de todos, sem ter nenhum tipo de influência, inclusive sem ter nenhum tipo de influência de Deus. Então me fala, qual é o lugar que você poderia morar? Nem o planeta do Pequeno Príncipe tem essas características. Então você não teria para onde ir. Mas esquece isso, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem quer fugir é Jonas. Quem quer se afastar de Deus é Jonas. Quem quer dormir é Jonas. Quem quer negar a natureza é Jonas. Quem quer negar a identidade é Jonas. Deus não tira a liberdade do homem de fazer nem mesmo burrice. Quer? Vai. Eu te pego lá na frente. E as causas secundárias servem exatamente para o propósito de Deus. Percebe os desdobramentos? Jope, Tarsis, um barco, pagãos, a tempestade. As coisas vão se desenrolando e Deus não perde as rédeas do destino. Até porque no meio dessa história toda, os dados do destino são lançados e caem exatamente em Jonas. Aprenda isso, irmão querido, de uma vez por todas. Deus decretou tudo eternamente. No entanto, se você errar, você terá que se encontrar com Ele e responder sobre os seus erros. Ao mesmo tempo, Ele vai utilizar muito das suas caneladas para converter gente que você nem imaginava que Ele tinha no radar. A vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer, sempre. Antes de encontrar os ninivitas, os barqueiros. E antes de se encontrar com os barqueiros, Jonas. E quando Deus vai se encontrar com Jonas? Semana que vem você volta e a gente continua a história. Mas há coisas aqui que a gente pode aprender. E uma delas é uma música cristã antiga. Não sei se é tão antiga assim. Que dizia: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Na época que o grupo ainda estava próximo do trono. Agindo Deus, quem impedirá? Hoje eles estão distantes do trono, mas na época eles estavam próximos. Quando Deus tem um encontro com alguém, quando Deus tem um encontro com alguém, ninguém consegue escapar do dia, da hora e do lugar onde Deus quer se encontrar. Fuja para onde você quiser, Ele governa as nações. Se esconda no profundo do mar, Ele governa os mares. Se esconda no seio das montanhas, Ele as derreterá. É impossível fugir de Deus. É impossível. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Pare de dar murro de ponta de faca. Será possível? Pare! Porque não tem para onde ir. Não tem. Até se a morte chegar, até lá, você terá que se encontrar com Ele e enfrentá-lo. É preferível em vida. É preferível aqui agora. É preferível olhar para Ele e dizer: eu me rendo. Quem, em sã consciência, levantaria suas armas contra o Deus Todo-Poderoso? Se renda. Porque o segundo aspecto que a gente pode tirar do texto é o ensino prático. Qual é o ensino prático? Quanto mais alguém foge de Deus, mais essa pessoa se afunda. Mais o sofrimento aumenta. Mais o homem se aproxima da morte e da morte eterna, que é o afastamento total de Deus.
Quanto mais você foge de Deus, mais você sofre. E por que você sofre? Porque Deus vem se vingando? Não! Porque o homem só é feliz quando ele encontra o seu porto seguro. Quando o homem se afasta do porto seguro, que é Deus, ele só encontra infelicidade. A sua vida decai moralmente, na busca de prazer, se envolvendo com homem, mulher, com a natureza. Eu vi esses dias um grupo de homens e mulheres imbecilizados pelo pecado, dizem amante da natureza e se relacionam fisicamente com a natureza. Na busca de felicidade, o homem nega a sua natureza, homem e mulher, nega a sua natureza, homem, ser racional e criatura, e chega à bestialidade de se envolver homens com outras espécies. Na tentativa de ser feliz, o homem nega a Deus, e ao negar a Deus, a sua descida moral não tem fim. O seu esfriamento espiritual é tamanho que ele, lambendo a face do diabo, não percebe o seu cheiro de enxofre e de morte. Na tentativa de ser feliz, ele nega a única possibilidade de ser salvo. Na tentativa de ser feliz, ele nega a única esperança de ter a sua saciedade satisfeita. A sede da alma só pode ser aplacada se o homem buscar a Deus, não se afastar. O homem fica até feio, né? Já percebeu? O homem e a mulher. O diabo vai desfigurando de tal forma que tudo aquilo que é belo na mulher, que é a feminilidade, é destruído. E tudo aquilo que é belo no homem, que é a masculinidade, é destruído. É só você ver o tipo de calça que o homem veste. É só você ver o tipo de roupa que mulheres vestem. O ensinamento prático é esse. Quanto mais eu fugir de Deus, mais infeliz, mais destruído, mais inadequado eu vou me tornar. Por isso, não fuja, se renda. Mas há um terceiro aspecto aqui, e aqui é uma ironia maravilhosa. Jonas está fugindo. E a fuga de Jonas não o impede de ver os pagãos libertos. Note que a fuga de Jonas não impede de Jonas ver a conversão dos pagãos. É como se Deus estivesse fazendo um prelúdio. Jonas, eu vou converter os ninivitas. Jonas, eu vou mudar os pagãos. Você querendo ou não fugir, você querendo ou não, eu vou convertê-los. E vou dar uma amostra de como é que eu vou convertê-los. Eu salvarei os pagãos por meio da morte de alguém. Eu salvarei os pagãos por meio da morte de alguém. Eu sacrificarei alguém para que os pagãos sejam salvos. Como é que os marinheiros foram convertidos e foram salvos? Como é que a ira do mar, tipificando a ira de Deus, foi aplacada? Com a morte do profeta. Bastou matar o profeta para a ira de Deus sobre os pagãos ser retirada. E essa é a imagem mais interessante e mais bela de todo o livro de Jonas, que é a imagem do Evangelho. O que Deus está mostrando aqui é que Ele teria a sua ira aplacada na morte do seu maior profeta. Não esqueça que Jesus é profeta, sacerdote e rei. Eu só estou elencando o profeta, porque ele era galileu também. Ele era um profeta de um lugar que não tinham profetas. Ele era um homem do norte. Diferente de Jonas, não estava em fuga de Deus. Diferente do pecado, não, nele não havia
havia pecado, mas a morte substitutiva está aqui sendo encenada nesse mar. Bastou Jonas ser levado até a morte para que a graça fosse derramada nos pagãos. Eis aqui alguém maior do que Jonas, disse o Senhor Jesus. Eis aqui alguém muito maior do que Jonas. E bastou a ira do Pai ser derramada nele, a ira de Deus ser toda despejada nele, para que pagãos como eu e você não apenas temêssemos ao Senhor, não apenas sacrificássemos ao Senhor, mas também fizéssemos voto ao Senhor. Bastou a morte do unigênito para que nós, que não tínhamos volta, que não tínhamos salvação, que estávamos à mercê de um barco em fuga, que estávamos à mercê das intempéries da vida, bastou a morte de um inocente para que nós clamássemos a Deus: tem misericórdia de nós. E Deus, do alto dos céus, derramasse a sua misericórdia sobre as nossas vidas. A figura maravilhosa aqui é a figura de Cristo. Nós temos um grande Deus, nós temos um grande fujão, mas nós temos aqui uma grande salvação. A salvação dos marinheiros foi a primeira salvação dessa história. Nós ainda teremos mais duas. E se eu disse que o encontro de Jonas com Deus são cenas do próximo capítulo, eu digo a mesma coisa para vocês. Terça-feira que vem vos espero, para nós enxergarmos o primeiro que vai ser salvo, depois dos pagãos. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, talvez o Senhor esteja perseguindo homens e mulheres que aqui estão nessa noite. Nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor os convença que a desobediência é loucura, que o Senhor os convença que fugir da sua presença é estupidez, que o Senhor mostre a esses homens e mulheres que o seu poder é tamanho, que o Senhor determina tudo o que irá acontecer, até mesmo domina sobre as causas secundárias, sobre os desdobramentos. Mostre a eles que estar aqui nessa noite é exatamente se encontrar com o Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, Deus, tira de nós esse espírito de fuga, esse desejo de sair correndo, de se esconder do Senhor, de abraçar pagãos, de negar a identidade, de negar a nacionalidade, de negar a nossa nova natureza em Cristo Jesus, de se abraçar com gente terrível. Tira de nós isso. Nos faça sentir o mesmo nojo que o Senhor tem em relação ao pecado, para pregar aos pecadores e não para comer e se aliançar com eles. Nos tire da mesa dos escarnecedores em nome de Jesus. Mas nós pedimos que a sua misericórdia, que foi derramada sobre nós quando a sua ira foi derramada em Cristo Jesus, jamais se aparte de nós. Que ela se renove a cada manhã em graça, em perdão, nos fazendo temer ao Senhor, nos fazendo adorar ao Senhor, nos fazendo obedecer ao Senhor, nos fazendo viver uma vida para o Senhor. Nós estávamos perdidos em meio às tempestades da vida, e ao contrário, não foi a fuga de um profeta que nos salvou, foi a obediência do seu Filho que nos salvou. Obrigado, Deus. Que nós possamos ser gratos pela sua graça. Nos ajude a reconhecer quem o Senhor é. Nos ajude a pararmos de desobedecer e fugir de quem o Senhor é. E imprima em nós a sua identidade, por meio do reconhecimento de nós outros, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão
e da sua salvação. Nós oramos no nome daquele que experimentou a morte no nosso lugar, para que nós desfrutássemos eternamente da vida que Ele há de um dia nos completar. Amém. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé.